Era mais um dia comum de trabalho para aquele carcereiro. Ele saiu da sua casa, deixando os seus filhos, deixando a sua esposa, para ir buscar mais um dia o seu salário, o seu pão, para levar para a sua casa. O seu trabalho exigia uma seriedade muito grande, porque aquele carcereiro, quando vigiava os detentos, se algum detento fugisse, ele iria dar cabo pela vida daqueles detentos, pela sua própria vida. Então aquele carcereiro, naquele dia normal, naquele dia comum de trabalho, ele aproveitou para tirar um cochilo. Quem trabalha de madrugada sabe que às vezes o sono é tão pesado que acaba cochilando, é ou não é? E estava lá aquele carcereiro, mais um dia normal, como todos os outros, e aproveitou para tirar um cochilo, porque os presos estavam dentro de uma grade, estavam acorrentados num tronco. Mas aqueles presos não eram qualquer um preso comum, era Paulo e Silas. E mesmo passando por essa dificuldade, acorrentados ali, eles começaram a orar, começaram a cantar, a louvar, porque crente é assim mesmo. O crente mesmo diante da provação, diante da dificuldade, ele encontra um motivo para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Enquanto aqueles crentes estavam orando ou estavam louvando ao Senhor, aquelas paredes daquela prisão caíram. Porque é assim que acontece na vida do crente. Quando ele está aprisionado e ele começa a louvar, as cadeias caem, são quebradas. Só que aquele carcereiro então acordou do seu sono e vendo as paredes caídas, ele quis antecipar a sua sentença. Ele puxou da sua espada porque ele não via outra solução. Ele pensou que os presos tinham fugido. Ele não tinha outra solução. Ele não pensou na sua família que estava em casa. Ele não pensou na sua esposa. Ele não pensou nos seus filhos. Ele só pensava na sentença que viria. E naquele momento de desespero, ele quis então se suicidar-se. E quantas pessoas num momento de desespero fazem bobagens, cometem bobagens na sua vida? Essa semana vocês viram no repórter, uma senhora, uma jovem senhora, colocou veneno na comida, no alimento das suas duas filhinhas e do seu marido, lá na Paraíba. A polícia está trabalhando com a hipótese que aquela mulher passou a noite jogando, e muito cuidado com isso, você que me escuta, você que é crente, crente não aposta em jogo de azar, estava jogando aqueles jogos e de repente fez uma grande dívida, no desespero, sem saber como pagar, sem saber ali como saldar aquela dívida, para não passar a vergonha para sua família, ela antecipou, ela colocou veneno para suas filhas e para o seu marido. E quantas vezes no momento de desespero, no momento de incertezas da vida, a gente faz bobagens. E por que vem esses momentos de desespero? Às vezes, nós somos acometidos por circunstâncias que nós não temos o controle. Às vezes acontecem situações na nossa vida que nós não temos controle nenhum. É um terremoto, é um alagamento, é uma enfermidade que aparece. Alguma situação que acontece que nós não temos controle sobre elas. No mês de maio nós vimos aquelas enchentes no Rio Grande do Sul, que atingiram milhares de pessoas, famílias que dormiram bem e acordaram numa situação totalmente diferente. Uma universidade fez um estudo com 1.000 pessoas ali do Rio Grande do Sul que enfrentaram essa enchente e constatou que de 9 de cada 10 pessoas estavam com algum transtorno psíquico, algum problema mental. Ou estava com TEPT, que é o transtorno pós-traumático, ou estava com depressão, ou estava com burnout, com esgotamento.
por ter passado por aquela tragédia, por aquele momento difícil, porque eles não tinham controle, eles não tinham controle quanto aquela água entrou na sua casa, destruindo seus bens, seus móveis que com a sua vida tinham comprado, o seu automóvel que provavelmente estava com as parcelas ainda a pagar. A vida foi mudada, transformada por causa de uma tragédia. E quantas vezes isso nós estamos sujeitos a circunstâncias da vida que nós não temos controle. E às vezes, o estresse, o problema, pode ser causado por alguém que nos acompanha, por um companheiro, por um amigo, por um irmão. Porque tem gente que só vive em problema e causa problema para os outros. Às vezes, pessoas que estão no nosso convívio, tem gente que é especialista em criar problemas, espalhar fofocas e gerar intrigas. Você conhece gente assim? Sim ou não? Provérbios capítulo de número 6, verso 19, diz assim, ou 6:16, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Verso 17, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Vamos juntos? Testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Às vezes nós vivemos um estresse, um esgotamento mental, psíquico, por causa de palavras que nós ouvimos de outros, ou que outros estão comentando sobre as nossas vidas. Nós não temos controles quanto a isso. Pode ser no trabalho, uma fofoca, uma calúnia que levantaram contra você. Pode ser lá na sua vizinhança, pode ser na igreja, pode ser no ambiente que você está inserido. Ou talvez uma situação que um outro causou, se embriagou depois de uma balada, vindo com seu carro, te atropela a sua família, mata o seu filho, a sua filha. Situações causadas por outras pessoas. Uma outra questão que pode estar nos gerando estresse emocional, trazendo para a nossa alma uma angústia, um aperto, às vezes de situações que nós não conseguimos reconhecer, mas sabemos que ela está lá. Olhamos ao nosso redor e vimos que tudo está bem, as contas estão pagas, o casamento está bem, os filhos estão direito, mas aquele aperto dentro do coração que nós não sabemos a origem de onde é. Pode acontecer. E você está vivendo uma situação como essa. Alguém pode dizer para vocês, chegar e dizer que essa situação que você está vivendo de estresse, todo esse estresse, dessa dificuldade, que este mal é da vontade de Deus. Eu não creio que a vontade de Deus seja má, ou um ato pecaminoso. Não é a vontade de Deus quando as pessoas tomam decisões ruins, erradas, contra os princípios da palavra, contra os princípios do Senhor. Não creio que seja vontade de Deus, mas sim vontade da próprio indivíduo maldoso, pecador, e não de Deus. É da vontade humana. Seja por uma decisão ruim, ou por uma circunstância da vida, ou alguém que esteja te prejudicando, a única solução, a única resposta para esse momento de estresse, para esse problema que você está enfrentando, a única solução é crer no Senhor Jesus. Não existe uma outra resposta. A única resposta para acalmar este coração, para acalmar a sua alma, para trazer paz e vida para você, para a sua família, aonde você está inserido, a única solução é aquilo que Paulo e Silas vão declarar para este carcereiro, é crer no Senhor Jesus. E a primeira coisa que aquele carcereiro faz, verso 28,
A primeira coisa que o carcereiro ouve, melhor dizendo, no verso 28. Paulo brandou em alta voz para aquele homem, dizendo: não te faça nenhum mal. Vamos repetir juntos? Não te faça nenhum mal. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não te faça nenhum mal. Não importa a circunstância que você está vivendo. Esse estresse, talvez você não vê uma luz no final do túnel, talvez você entrou aqui angustiado, talvez você que está me acompanhando, você está vivendo um momento turbulento na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: não te faça nenhum mal. Porque esses 5 minutos de desespero, de angústia, são aqueles momentos que nós tomamos decisões ruins. Decisões que vão trazer consequências para muita gente ou para a nossa vida mesmo. Alguns desses 5 minutos vão se entregar à bebida, às drogas, à prostituição. Alguns vão tomar decisões ruins de cometer um suicídio, de cometer uma maldade contra si e contra aqueles que amam. Paulo gritou bem alto: não te faça nenhum mal. Não te faça nenhum mal. Então, quando aqueles 5 minutos de estresse, de angústia, de aperto no seu coração, lembre dessa palavra: não te faça nenhum mal. Não tome atitudes, ações que vão te prejudicar ainda mais. Não é o agiota que vai te resolver esse problema financeiro, não são os amigos, os companheiros, não, a solução não são eles, a solução é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não te faça nenhum mal. Segundo, verso 29, ele então pede luz. Aqui é algo muito sábio desse carcereiro. Preste muito bem atenção. Quando você deixa algo nas trevas, algo escondido dentro do seu coração, na sua mente, você dá lugar ao diabo, você dá lugar que esta coisa que você está tentando recalcar, esconder dentro do seu inconsciente, dentro da sua mente, dentro do seu coração, colocando coisas em cima dela, em algum momento ela vai vir com força. Então, em vez de esconder, de tentar apagar, de tentar jogar nas trevas, que em nome de Jesus, lembre do carcereiro, ele pediu o quê? Ele pediu o quê? Luz. Luz. Porque quando você joga luz nesse coração, quando você joga luz na sua mente, quando você começa a raciocinar, quando você começa a questionar, quando você começa a pensar sobre isso, sobre essa situação, você começa então, essa coisa que está na escuridão, começa a perder força, essa vergonha começa a perder força, esse medo começa a perder força, e você então começa a procurar uma solução. Então não coloque nada no fundo deste coração, não deixe nada encoberto, não deixe nada escondido, por mais que seja vergonhoso, por maior bobagem que você cometeu, que nesta noite você seja encorajado a ir para a luz e deixar toda a sua vergonha, toda a sua agonia na cruz. Porque ele foi para a cruz para que a sua vergonha fosse apagada. Ele foi para a cruz para que o seu pecado fosse encoberto. Ele foi para a cruz para você não ter mais medo, para você não ter mais esta angústia no seu coração, para que as trevas não tenham força sobre a sua vida. Então jogue luz, meu irmão. Não importa a bobagem que você fez, a maior bobagem que você cometeu, talvez algo que você falou, algo que você cometeu, talvez um mal contra uma outra pessoa, que talvez você adulterou, talvez um pecado que está aí te trazendo vergonha e angústia no seu coração, que nesta noite, que nada fique encoberto, lance luz, porque você há de haver a libertação quando você traz luz. Deixa a luz de Cristo entrar, deixa a luz brilhar na sua vida, deixa Ele dissipar todas as trevas, deixa essa vergonha embora, solte, se arrependa, volte para Jesus. Lembro-me de um seminarista, recém-formado, ele ia passar pelo concílio para se tornar pastor. Mas aquele seminarista, toda vez que subia ao púlpito, ele ficava olhando para a porta, com medo do seu empregador.
da lojinha que ele trabalhou na sua juventude? Toda vez que ele pregava, ele ficava com medo, ali as suas pernas trêmulas, não apenas por ler a palavra de Deus, mas com vergonha de ver o seu empregador entrando na igreja e dizendo, apontando para ele o seu pecado. E aquele seminarista então resolveu voltar ao seu empregador e dizer para ele: chefe, o senhor foi muito bom para comigo muitos anos, mas saiba que teve alguns dias que eu pegava algumas coisas e colocava debaixo da jaqueta. Eu te roubei algumas vezes. E eu vim aqui nesse dia para pedir perdão, porque hoje eu sou um crente e eu estou me preparando para ser um pastor. E aquele empregador disse: meu jovem, fico muito contente com a sua decisão. Eu sabia que você me roubava, mas eu fico muito contente em saber que hoje você é uma nova criatura. Não deixe nada escondido. Lance luz. Lance luz, porque quando você lança luz, o demônio perde força. Quando você lança luz, as trevas não têm como combater aquilo que já está às claras. Lance luz. Terceiro, seja transformado pelo poder do Evangelho e leve Jesus para a sua casa. Olha o que diz o final da história, verso de número 32, 31 a 34. Responderam-lhes, vamos junto, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões, os açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa. E com todos os seus manifestava grande, por terem crido em Deus. Naquela madrugada, naquela manhã, haveria choro, dor, tristeza e luto, se aquele homem não tivesse conhecido o Evangelho. Mas naquela manhã, naquela madrugada, naquela manhã, houve alegria, porque a salvação entrou naquela casa. Ei, homem e mulher, que nesta noite você possa sair daqui e levar essa alegria para a sua casa também. Talvez você entrou aqui com esse espírito de morte, com esta angústia, sem uma solução para o amanhã, mas hoje está aqui quem é a resposta, e o nome dele é Jesus. O que Paulo e Silas disseram para ele? Crê no Senhor Jesus. E o que significa crer no Senhor Jesus? A palavra é pequena. São apenas 3 letras. Mas não se engane com o seu significado. Crer é você confiar, ter fé em algo. E quando eles dizem crer, e eles dão um objetivo no que eles devem crer. Eles devem crer em Jesus como Senhor. Aqui é em Jesus como Senhor. E Ele só será seu Senhor se você se render a Ele. Crer significa você confiar, você ter fé. Depositar a sua fé em algo. E aqui, para que você haja salvação e transformação da sua vida, é crer, mas não é de qualquer coisa, em qualquer coisa. É crer em Jesus Cristo como seu Senhor. Senhor. Aquele que vai te guiar, aquele que vai te conduzir, aquele que vai direcionar a sua vida. É crer em Jesus como Senhor. Isso significa que você vai se submeter a Ele. Significa que você vai se render a Ele. Crer em Jesus como Senhor significa se render a Jesus. E o que significa render-se, pastor? Render-se implica em 2 coisas. Essas 2 coisas muito importantes. Primeiro,
Render-se ao Senhor é abrir mão do controle da sua vida. Render-se ao Senhor significa você abrir mão do controle da sua vida, parar de usar, muitas vezes, talvez se você nasceu no lar evangélico, no lar cristão, parar de tentar usar Deus como seu instrumento, seu amuleto para resolver os seus problemas. Você parar de usar os rituais, as maneiras que você tem aprendido na vida, deixar de ser senhor de si, senhor ali o controle das coisas. Se render é você colocar-se a sua vida e todas as coisas aos pés do Salvador, e entendendo que Ele é Senhor e Salvador e tem cuidado e cuidará de você hoje e amanhã também. Se render é abrir mão desse controle. O salmista no Salmo 46, verso 10, diz assim: aquietai-vos. Aquietai-vos. Vamos juntos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Essa palavra no hebraico, aquietai, é rafá. Significa afundar, relaxar, deixar cair, deixar ir, estar desalentado. Aquietar-se significa deixar ir. Que nesta noite, você que está tentando ter o controle das coisas, você aquiete-se. Ei, deixe ir, deixe ir, deixe ir. Você rende-se ao Senhor, a render-se ao Senhor é abrir mão do controle. Porque quanto mais controle você possui, mais insegurança você sente, mais assustado você fica. Quanto mais controle você quer sobre o seu marido, sobre a sua esposa, você coloca lá no celular o GPS para saber cada passo que ele está dando, se ele desvia da esquerda, se ele atrasa 10 minutos, isso a cada vez te dá mais estresse. Sim ou não? Quanto mais controle você quer ter sobre os seus filhos, mais angústia você fica angustiado. Quanto mais controle você tenta ter sobre essa empresa que você trabalha, que você possui, mais angústia, mais impaciência, mais intranquilidade você causa. Quanto mais controle e domínio você quer ter sobre as pessoas, sobre os seus vizinhos, sobre os seus parentes, sobre o seu pastor, sobre sua liderança, mais angustiado você fica. Render-se é você entregar esse controle a quem realmente tem o controle, porque você nunca terá o controle, você nunca terá esse controle, você não tem poder para mudar a vida das pessoas, você não tem poder para mudar esse coração, você não tem poder para prever o futuro. Não, você não tem o controle, mas existe um que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que é o leão da tribo de Judá, aquele que levantou-se dos mortos e que vive e viverá eternamente. Ele sim tem o controle da vida e da morte. Abrir mão do controle não significa, preste atenção, o outro extremo. Abrir mão do controle não significa que você vai ficar deitado no sofá, comendo pipoca e assistindo o seu seriado, enquanto a casa pega fogo. Esse já é um outro extremo. Cuidado, nenhum nem o outro são bons. Abrir mão do controle não significa você ser irresponsável, ou mesmo se passando por vítima, para todo mundo ter pena de você. Tanto um extremo como o outro, como o extremo de controle ou de responsabilidade, precisam se render ao Senhor. Muitas pessoas não gostam de se render, pois ao se render, eles precisam reconhecer que a sua vida está fora do controle, e que não conseguem ser salvas sozinhas. E tem muita gente, por causa do orgulho, por causa da vaidade, por achar que podem resolver essa parada sozinha, e começam a afundar cada vez mais, começam a entrar em mais problemas, e não resolvem, porque não vão resolver. O único que pode te salvar é Jesus. Chega desse estresse,
Posso ouvir um amém? Chega desse estresse, de querer controlar a tudo e a todos. Esse estresse, ele só existe porque você está tentando fazer o que só Deus pode fazer. Só Deus pode mudar o coração deste marido, só Deus pode controlar e direcionar a vida dos seus filhos, só Deus pode mudar essa situação com o seu chefe, com a sua sogra, louvado seja Deus, com a sua sogra, com o seu pastor, só Deus. Entrega ao Senhor. E qual o resultado que você vai ter quando você entregar e se render ao Senhor? Romanos capítulo 8, verso 6 vai dizer assim: quando você deixa a força da carne e confia no Espírito, diz assim o texto: porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Quando você se rende a Jesus, você encontra paz que excede a todo e qualquer entendimento. Quando você se rende a Jesus, você encontra vida e vida em abundância. A segunda implicação, a equipe de louvor pode se preparar. A segunda implicação, ao se render ao senhorio de Jesus, é aprender a se contentar. Se a primeira é abrir mão daquilo que você não tem o controle, a segunda é aprender a se contentar. Por quê? Porque quando você abre mão daquilo que você tem controle, entrega ao Senhor, se você não aprender o contentamento, talvez possa gerar no seu coração, na sua mente, alguns pensamentos assim. Talvez você possa ficar preocupado com isso. Alguns vão orar, mas daqui a 10 segundos estão pensando de novo naquilo. Porque não se renderam ao Senhor. Não aprenderam a contentar-se. Então, quando eu me rendo ao Senhor, eu paro de ficar preocupado com isso. Eu paro de ficar ressentido ou amargurado, porque não fiz aquilo, deixei de fazer isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter estado lá, poderia ter mudado, poderia ter ficado em casa, poderia ter feito isso ou aquilo. Mas quando eu entrego ao Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu procuro contentamento, porque senão eu vou ficar preocupado com isso, ou vou ficar ressentido e amargurado, eu vou se sentir culpado, ou com algum remorso, ou vou viver em autopiedade. Ai, coitadinho de mim. Ai, coitadinho de mim, porque eu trabalhava numa empresa assim, e acolá, e de repente não pude fazer isso nem aquilo. Ai, coitadinho de mim. Meu pai e minha mãe não me deixaram herança, aconteceu isso e aquilo. Ai, coitadinho de mim. Não tem ninguém que me ajude, ninguém que possa fazer isso, fazer aquilo. E eu vivo numa autopiedade. Mas quando eu entrego ao Senhor, eu me largo, lanço mão desses sentimentos, desses pensamentos, e eu vou procurar a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu entreguei ao Senhor, e eu sei que Ele é o bom pastor e tem cuidado de mim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós. Então, quando eu me rendo ao Senhor, eu paro de ter esses pensamentos de autopiedade, de ressentimento, de amargura. E eu vou procurar o contentamento, eu vou procurar a viver contente com aquilo que o Senhor tem me permitido no dia de hoje. Paulo escrevendo em Filipenses capítulo 4, verso 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O contentamento se aprende. Ei, preste atenção, o contentamento se aprende. Você entregou ao Senhor essa situação, então aprenda a ficar contente nesse momento que você está vivendo. Não tem o feijão, mas tem o macarrão. Não tem a carne, mas tem a salsicha. Aprenda a viver contente nessa situação, porque se você entregou ao Senhor, são portas que estão fechadas, mas tem portas que estão para abrir, estarão abertas.
Aprender a viver contente em toda e qualquer situação é saber e reconhecer que eu entreguei a minha vida ao Senhor e o Senhor tem cuidado de mim e nada possa passar por dificuldades ou por lutas. Eu sei em quem eu creio e eu sei que Ele é poderoso. Amém. Glória a Deus. Verso 12, Paulo dizendo que aprendeu a viver contente, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, em toda e qualquer circunstância, já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Verso 13, vamos juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Se você acredita nisso, fique em pé, e nós vamos ler mais uma vez. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ei, carcereiro, hoje não é noite de voltar com uma notícia para sua família, para sua casa, não. Hoje não é dia de dor e de sofrimento para o seu lar, mas hoje é dia de salvação. Hoje dia é de viver o poder do Evangelho, de transformação. Que nesta noite a paz e a alegria